Hoje a questão 81 do Livro dos Espíritos, a parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1, dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Agora sou eu, Jorge. Sim, Sandra. Então vamos lá. Questão 81, formação espontânea. Acreditar que os espíritos se formam espontaneamente é desconhecer as leis do Criador, a sua ação benfeitora em todo o universo. Por não dispormos de outro termo mais adequado, cabe-nos dizer que Deus nos criou pela sua potente força de vontade. É como se encontra no Gênesis: faça-se a luz, e a luz se fez. Em relação à alma, podemos dizer que o disse: faça-se o espírito, e o espírito se fez, não deixando de ser um simbolismo divino na divina estrutura da criação. O tempo na contagem humana, que se gastou para que o espírito se expressasse como alma inteligente, está perdido no próprio tempo. A formação da alma, de certo modo, não deixa de ser espontânea, mas sob a ação permanente do grande arquiteto do universo. Nada se opera no esquema de Deus sem o trabalho permanente dele mesmo e dos seus filhos maiores, disseminados em toda a criação universal. Quem pretende entender que a criação espontânea prescinde da grande inteligência, é bom compreender que não existe criação espontânea desta forma. A suprema inteligência do universo não deseja esconder os seus segredos da humanidade encarnada e desencarnada. Porém, a revelação deve ser gradativa para evitar perturbações naqueles que não suportam uma verdade mais acentuada. Devemos intentar andar de passo a passo e, quando o progresso nos chamar, busquemos acelerar nossa marcha por já suportarmos o entendimento. Estamos interligados ao Criador por processos que desconhecemos, mas reais. Bebemos a vida nele. E se nos alimentarmos em seu amor magnânimo e santo, na verdadeira acepção da palavra, não existirá a formação espontânea em nada. Em tudo encontramos as marcas das mãos da divindade, que deixa o selo da perfeição. Tudo que ele fez está perfeito. A ignorância é que nos faz ver erro onde não existe. Estamos todos em processo de despertamento espiritual, e aí é que encontramos a desarmonia, sem que ela exista realmente. Se Deus nos criou à sua semelhança, no que devemos crer, estamos de posse de muitas qualidades que aparecerão com o tempo, que fará desabrochar os nossos talentos pelas bênçãos do próprio Criador. Somos seus filhos, e já que moramos no mesmo lar, somos herdeiros diretos do seu amor. Compete a nós outros sabermos usar esses dons espirituais como sementes que devemos semear, de sorte que devemos saciar a fome com os seus frutos. Analisemos os nossos pensamentos e a seleção que temos o direito de fazer. Parece que eles surgem espontaneamente no que tange ao que sentimos. No entanto, eles têm um princípio na nossa mente ou em mentes exteriores. Não se formam espontaneamente, e eis que se trata de pensamentos. No que se refere ao espírito, a coisa é muito mais séria. Seria sua formação espontânea? Certamente não. É uma programação divina, a sua mais perfeita criação. Nada existe imperfeito saído das suas mãos de luz. O entendimento da formação das coisas e dos espíritos nos leva ao maior respeito por tudo que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Agora, devemos pedir a Jesus para nos ajudar a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam.
Muito bem. Grandioso. É. É grande, 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 assim, o quadro, né? Sumiu. Hã? Que você falou, Meio? Não, é que tinha sumido a imagem do celular. Ó, gente. Bom, a pergunta era se Deus cria os espíritos, né? Ou se eles surgem espontaneamente, se eles se formam espontaneamente. Ou seja, eles vêm uns dos outros. A pergunta fala isso. O espírito procede uns dos outros? Ou eles, surgem? E aí, aqui está dizendo nem uma coisa nem outra. Primeiro, porque espírito não produz outro espírito, né? Uma coisa é o corpo, matéria. Matéria, sim, é produzida por outra matéria. Ela se cria a partir das reproduções sexuadas, assexuadas, mas a matéria provém da matéria. A matéria pode se transformar criando novos corpos. Mas o espírito, não. O espírito é uma criação de Deus. Agora, quando ele fala criação de Deus, ele está deixando muito claro que não é assim espontâneo como quem está querendo dizer ao acaso, né? Porque o tom da pergunta está falando como se fosse uma criação ao acaso, faz puff e surge. Será que um espírito surgiria assim, num simples puff, né? E aí ele está dizendo que isso a gente ainda não tem acesso a todo esse mecanismo que é a grandeza do Criador, mas que nada se cria sem a mão dele. Ele fala a mão dele mesmo, né? Trabalho permanente dele mesmo, de Deus, e dos seus filhos maiores que trabalham em nome dele. Criando também, porque a gente é co-criador, autorizado por Deus, dentro de limitações, obviamente. Nem todo mundo é capaz de criar tudo. Mas existem espíritos que trabalham especificamente na criação sob as ordens de Deus. E ele fala que esse ato de criação, ele vem da potente força de vontade de Deus. A gente tem estudado em várias situações, né, várias lições, tanto desse livro como de outros que a gente tem estudado, a importância da nossa vontade, né? Aquilo que a gente decide que a gente quer. A gente é capaz, a gente vai dar conta e a gente é capaz de realizar. E ele está falando, então, a potente vontade de Deus, que certamente é uma vontade infinitamente maior que a nossa. Nós somos meros e pequenos aprendizes do desenvolvimento dessa vontade que a gente vai tendo. Aqui ele fala uma outra coisa. Ele fala, quem pretende entender que a criação espontânea prescinde da grande inteligência, prescindir é não precisar, no sentido de que as coisas vão se encaminhando de uma forma em que vai surgindo novos espíritos. Não é assim, porque nada se encaminha sem o dedo de Deus. A gente já estudou isso também, se nenhuma folha cai da árvore, sem que Deus saiba e Deus participe e autorize, quanto mais a criação de um espírito, que dentro dos graus evolutivos, né, é o ápice da criação, é criar a independência, a individualidade. Porque o espírito nada mais é que a individualidade que Deus dá de presente, para que aquele espírito cresça e seja ele mesmo, sob o comando das leis do Criador, aprendendo a amar, respeitar, para expressar o Criador em si mesmo, mas com a sua característica pessoal. Que essa é a beleza da criação. Nós não somos iguais, idênticos. A gente tem a liberdade de crescer e se tornar quem a gente quer ser. Porque a lei do Criador, que é a lei de amor, é abrangente, assim, enorme. Ela abarca uma série de situações, condições
e características, em que existe a liberdade do nosso crescimento. Mais para cá, mais para lá, de um jeito mais assim ou mais assado, a gente vai se formando de acordo com a nossa vontade de ser, mas com a liberdade de ser realmente. Então, por exemplo, se a gente pegar os espíritos do nível de evolução de Jesus, por exemplo, os espíritos puros que já comandam os mundos, formam os mundos em nome de Jesus, em nome de Deus. Jesus é um desses espíritos, seus filhos maiores, que já trabalham na cocriação, criando os mundos e responsáveis por aquilo que eles criam na evolução da humanidade que Deus coloca ali. Então, você pega, se cada mundo tiver um espírito puro desses, responsável pela criação, pela formação e pela evolução de quem está ali naquele mundo. Essa infinidade de mundo que a gente vê que tem. Cada mundo desses com um espírito, um Jesus, vamos dizer, cada um com seu nome, lógico, né? Estou falando um Jesus para vocês entenderem, todos no nível de Jesus, no nível crístico. Eles são diferentes. Todos puros, né? Já no ápice da evolução, mas cada um com características próprias. Porque Deus dá a liberdade da gente ser. Cada um ser como quiser ser, como encontrar em si aquela riqueza de ser. E por isso que os mundos também não são iguais. Porque eles cocriam sob as ordens do Criador, mas eles cocriam com diferenças, de acordo com a própria personalidade, né, com a própria individualidade daquele ser que está criando em nome do Criador. Então, eles vão criando mundos diferentes, características que eles imprimem. Então, isso é uma coisa, assim, para a gente pensar, quando eu penso nisso, eu acho tão grandioso, mas tão grandioso, a diversidade que isso tem o potencial de alcançar. E, ao mesmo tempo, a grandiosidade do Criador que confia no que ele faz. Ele confia no que ele faz ao ponto de dar liberdade infinita para que cada um cresça e seja o que quiser ser. Porque ele sabe que nesse crescimento nós vamos errar, vamos tomar caminhos equivocados, vamos ter que corrigir a rota inúmeras vezes, reconstruir inúmeras vezes coisas que nós destruímos, mas ele confia nesse método, porque ele sabe que o resultado final são os Cristos. Isso não é lindo, gente? Pensa um pouquinho, que coisa sublime a gente pensar nisso. Ele confia tanto no taco dele que ele deixa a gente fazer o que a gente quer, até a gente pegar o nosso rumo, que é um rumo dentro daquilo que ele programou, sem tirar a nossa liberdade e individualidade. Porque a liberdade é um dos maiores presentes que Deus nos dá. Ele nos concede a liberdade de escolher e de crescer para onde a gente quer. Isso é maravilhoso. Bom, ele fala que a gente não tem capacidade ainda de compreender tudo, né? Que ainda está dentro dos mistérios do Criador, não mistério no sentido de que ele queira esconder da gente as verdades, mas no sentido de preservar o nosso equilíbrio, porque a gente vai tomando posse de conhecimentos diferentes e cada vez maiores, conforme a gente tem equilíbrio para alcançar isso. Então, ele não revela tudo enquanto a gente não está preparado. Como as crianças, a gente não ensina tudo para as crianças. A gente vai ensinando conforme a criança tem capacidade para compreender os conhecimentos, não é? Na escola a gente faz isso, em casa com os filhos. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele vai soltando o conhecimento conforme a nossa capacidade de assimilar sem enlouquecer. Então, mas é uma coisa grandiosa que a gente ainda está um pouco longe de alcançar. Porque ele fala que a gente ficaria perturbado. A gente ainda não suporta uma verdade tão grandiosa. Sabe Deus que verdade que é essa, né? Mas dia chegará em que a gente vai saber, penso eu. Para a gente andar passo a passo, mas ele fala que quando o progresso nos chamar para a gente acelerar a marcha. Eu achei interessante isso,
Porque ele dá o conselho para a gente, anda passo a passo, não vai correndo, vai dando passo seguro, né? Aonde você sentir que você põe o pé e você está se sentindo seguro de pôr o pé ali. Vai com cuidado. Mas quando o progresso chamar, a gente acelera mais. O que é esse progresso chamar? Eu penso que não é um progresso exterior. Porque se fosse um progresso exterior, ele chamaria todos ao mesmo tempo. E todos teriam que acelerar a marcha imediatamente. Estariam todos preparados para andar numa marcha acelerada ao mesmo tempo? Todo mundo junto sai correndo? Ou esse progresso que nos chama, ele é interior? É aqui dentro que bate algo diferente, é uma vontade maior, de uma busca mais acentuada, mais persistente. E quando isso acontece, ele fala, acelera a marcha. Vai, porque você já suporta o entendimento daquilo que você tem vontade de buscar. A vontade é tudo, hein, gente? Pensa bem. Em todos os momentos, a vontade surge como uma mola mestra, uma mola condutora dos nossos caminhos. E ele fala uma outra coisa maravilhosa, que a gente está interligado no Criador, que a gente bebe a vida nele. Olha que coisa maravilhosa. O Criador é o nosso alimento. E ele fala da gente se alimentar no amor magnânimo e santo. Eu acho assim, ainda difícil de compreender. A que ponto que a gente bebe a vida no Criador? A que ponto que a gente se alimenta no Criador? Mas, enfim, eu acredito que é isso mesmo, que é algo assim, é visceral. O Criador em nós, ele está dentro de nós, e a relação que nós temos com ele é visceral. Apesar de a gente ter a liberdade, dele nos permitir seguir o caminho que a gente escolhe, mas a nossa ligação é visceral com o Criador. Fala da perfeição, em tudo tem as mãos, a marca da mão da divindade, em tudo existe essa perfeição. Ele fala que esse despertamento cria desarmonias, que a gente acabou de falar agora, o Criador nos permite até o erro, a desarmonia, né? Mas que isso tudo faz parte do desabrochar que o tempo nos permite. O tempo e a nossa própria busca. Herdeiros do seu amor. É muito bonito que para a gente usar os dons espirituais como sementes para saciar a nossa fome. Então, a gente plantar essa semente para que ela frutifique, sacie a nossa fome através dos seus frutos. É algo assim, é supimpa, é maravilhoso. Alguém quer comentar, quer continuar? Porque senão eu continuo falando tudo, gente, não vou dar espaço para vocês falarem mais nada. Também não é justo, né? Quem quer falar? Vocês sabem que eu começo e não paro. Quem quer falar? Quer falar, Rogério? Você não pode ir, que eu dou a presente para você. Obrigado, Sandra. É que você falou tão bem já, Sandra. Eu só estava olhando um pedacinho ali que ele faz até uma comparação, né? Que nem o pensamento ele tem uma formação espontânea, né? E vem sim desse ser inteligente que é a criação dele. Então, é uma coisa tão simples, aí ele faz essa comparação, que é uma coisa tão simples e que ele não surge por acaso. E, é que nem você falou, ele dá liberdade para a gente, em todos os momentos, de pensar como a gente quer, fazer o que a gente quer, de respirar esse alimento que ele fornece ou de não respirar, não seguir isso da forma que deveria. Então, em todo momento, que nem nós estávamos conversando na aula de ontem, ele tira a liberdade de escolha nossa, porque ele pensa que ele pode ajudar, ele pode pegar na mão, mas o caminhar depende de cada um de nós, né? Eu penso assim, eu estou dizendo depois dessa criação.
E aí os erros dentro dessa caminhada também cabe a cada um responder, né? Cada um de nós responder. Mas é uma coisa assim grandiosa, Sandra. Eu tô meio assim por fora de explicar. Eu só peguei esse pedacinho aí, mas o que você explicou deu para me entender muito bem, sabe? Também. Eu vou passar para frente para o Jorge, se o Jorge quiser comentar, para tá complementando aí para a gente entender mais. Obrigado, Rogério. A Sandra praticamente esgotou, né, todo o tempo. Mas é bem interessante mesmo a reflexão sobre esse tema, né? E eu até separei uma parte aqui, né, para eu abordar um pouquinho, né, essa questão que o volta e meia fala, né, que, ou seja, nós não estamos preparados para suportar uma verdade mais acentuada, né? E de fato, né, no dia a dia, a gente pensar algumas coisas assim tão bobas, né, que aparentemente seriam bobas, a gente tem uma indignação muito ferrenha a respeito, né? E isso aí daria para ilustrar essa questão de estar ou não estar preparado. No nosso dia a dia, que são situações normais da nossa vida enquanto mortais, né, ou nessa nossa vida de encarnado, nós nos deparamos com situações que nos colocam a teste a todo instante e nós temos reações que muitas vezes nós nem pensávamos que pudéssemos ter, né? Reações não positivas, reações muito negativas, né? Por não aceitar aquilo que de repente surge como uma espécie de revelação para nós em nossa caminhada. Agora imagine esses segredos que a leitura fala, que ainda não estamos preparados para assimilar, né? Ou seja, tem muita coisa nessa longa caminhada nossa que aos poucos nos será permitido conhecer. E em algum momento atrás eu fiz uma comparação, né, com essa questão da pandemia mesmo, né? Que se todos estivessem sabendo antecipadamente da pandemia, que tragédia não teríamos, né? E volta e meia nós nos deparamos com algumas pessoas, né, que por algum motivo, por alguma descoberta, né, elas acabam ceifando a vida, né, se suicidando. E o que é isso? Nada mais é do que não suportar aquele desafio que foi posto à sua prova. E daí a gente associa com essa parte que a leitura fala, exatamente nesse sentido, a gente não está preparado para essas verdades. E de fato não estamos. Tanta coisa acontece no mundo, né? Tem muitas coisas positivas e tem muitas coisas negativas. E de outro lado, tem muitas coisas positivas que nós temos reações contrárias a elas, justamente em razão da nossa limitação da capacidade de compreensão sobre isso. Então, a reação nossa é contrária. Mas, na verdade, aquela percepção que nós tínhamos sobre aquelas determinadas situações ou criações que, sob o nosso ponto de vista, seria prejudicial para nós, na verdade, é algo que está sendo feito para nos ajudar nesse nosso processo de evolução. Só que, da forma como nós estamos no nosso limite de conhecimento, né, a gente não consegue perceber essas particularidades daquele propósito, né? Daí, com o passar do tempo, nós vamos passar a entender. Tanto é que muitas situações às vezes ocorrem na nossa vida, e com o passar do tempo, nós retornamos no passado e percebemos que aquilo era bom, né? Ou seja, não era mal. E assim vai acontecendo ao longo da vida. Então, aos poucos, nesse processo evolutivo, a gente vai conseguindo absorver melhor certos insights da vida, né, que nos permitem refletir melhor sobre o que é esse nosso propósito de viver aqui encarnado e o nosso propósito de viver posteriormente como desencarnado. Aqui numa outra parte da leitura, me despertou uma atenção, né, que quando vai falar aqui dos nossos pensamentos, né, ele fala assim:
eles têm um princípio de nossa mente e na nossa mente e em mentes exteriores. Eu imagino que eu ia dizer aqui o seguinte, que o nosso pensamento está sendo processado por algo que é da nossa própria mente, mas também como interferências de outras mentes. Imagino mentes espirituais que estão a nos auxiliar. Então, ou seja, ela é uma conjugação de conexões nesse sentido, que ajuda a trabalhar o nosso pensamento, tanto para um lado quanto para o outro. E a razão disso, ele separa essa parte com relação ao espírito, fala que a coisa é mais séria, né? Em relação ao espírito é muito mais sério. E aí que chega, fechando a questão, que não é uma formação espontânea. Por quê? Que na verdade o que existe é uma programação divina. Ou seja, existe uma criação perfeita e que programa todo esse processo de vida, seja de encarnado, seja de desencarnado, inclusive na esfera espiritual, nas suas várias etapas que tem. Assim como nós, enquanto encarnados, temos várias etapas de processo de evolução, na vida desencarnada, enquanto espírito, também existem as múltiplas etapas de desenvolvimento e de evolução espiritual também. Então, ou seja, nós temos uma caminhada enquanto encarnado e posteriormente teremos a continuidade desse processo quando desencarnado, que, como disse na lição passada, né, nós, enquanto no corpo humano, estamos apenas no primeiro degrau desse processo. Então, existem muitos degraus ainda pela frente. E nós não podemos nos esmorecer e nos desanimar. A caminhada é longa, né? Bom, mais ou menos isso. Maeve? Oi, Jorge, obrigada. Mas o que dizer depois dos comentários de vocês? Realmente a questão da formação espontânea está bem esclarecida, né? Não existe a formação espontânea. Tudo e a formação dos espíritos é obra divina e nós não temos ainda condições de desvendar esse mistério, assim como outros, né, que nós vamos verificando ao longo dos nossos estudos, e sabemos que existem vários mistérios que não estão ao nosso alcance. A questão do pensamento realmente também me chamou muito a atenção, o Jorge, que ele fala da seleção que temos o direito de fazer, né? Então, com o nosso pensamento, nós temos que fazer a seleção daqueles pensamentos que nos acrescentam alguma coisa, que fazem de nós pessoas melhores, não tão preocupadas com o princípio das coisas, porque o princípio das coisas é obra divina sempre. Não existe erro, não existe imperfeição. Se as imperfeições que existem, elas são criadas, e os erros são criados por nós mesmos, na nossa vida cotidiana, com os nossos pensamentos voltados para o bem ou voltados para o mal. E se voltados para o mal, temos o nosso pensamento também à disposição para que possamos corrigir os nossos erros e procurar o caminho que nos levará a um mundo melhor. Eu acho que... E assim ficou bem claro pela apreciação da Sandra, do Rogério, do Jorge, ficou muito clara essa questão. Nós temos realmente que seguirmos a nossa caminhada
procurando procurando nos evoluirmos cada vez mais através dos nossos estudos, através da nossa vivência, através da prática do amor, porque o amor, sim, por tão sublime que é, ele sim é capaz de nos levar a melhores situações, a uma caminhada mais leve, a uma caminhada menos dura, menos pesada, porque o amor reconhece o bem. O amor está onde o bem